No século XVIII, as perucas eram mais do que um simples acessório de moda. Elas se tornaram uma verdadeira marca de distinção social, uma declaração imponente e visual de status. Para os nobres e cortesãos da época, as perucas não eram apenas um estilo. Elas simbolizavam riqueza, poder e, acima de tudo, controle. Em uma sociedade onde a classe e a hierarquia social eram definidas por visibilidades externas, nada era mais visível e ostentoso do que uma peruca imensa, cheia de camadas e curvas que desafiavam as leis da gravidade. Mas como essa tendência começou? A resposta remonta a uma necessidade prática que logo se transformou em um fenômeno cultural. No final do século XVII, a sífilis, uma doença venérea muito comum na época, começou a afetar a população de forma devastadora. Um dos sintomas mais visíveis da doença era a queda de cabelo, o que levou muitos a buscar soluções para esconder a calvície. Nesse contexto, as perucas surgiram como uma solução prática. Inicialmente, elas eram usadas para cobrir os efeitos da doença e permitir que os nobres mantivessem sua aparência digna, já que a calvície era associada à velhice e à decadência. No entanto, o que começou como uma necessidade de disfarce, logo se transformou em um símbolo de status social. Quem usava uma peruca grande e elaborada não estava apenas escondendo uma calvície, mas também estava mostrando sua capacidade de pagar por algo extremamente caro. As perucas, especialmente as mais imponentes, eram inacessíveis para a maioria das pessoas e, assim, se tornaram uma forma de se destacar na sociedade. O fato de poder pagar por uma peruca grande não era apenas uma questão de vaidade. Era uma maneira de demonstrar riqueza, influência e, claro, poder. Essas perucas, que muitas vezes pesavam meio quilo ou mais, eram a primeira coisa que os nobres colocavam pela manhã, e o processo de mantê-las impecáveis envolvia muito mais do que simples cuidados de higiene. O valor social de uma peruca estava intrinsecamente ligado ao quanto ela era imponente e ostentosa. À medida que o tempo passava, a moda das perucas se intensificou, principalmente na França, onde a corte de Luís XIV, o Rei Sol, adotou a peruca como um símbolo de sua autoridade absoluta. Não era apenas um acessório de moda, mas uma necessidade para quem queria estar na corte e, especialmente, para aqueles que desejavam ser respeitados e reconhecidos na sociedade. Luís XIV sabia o poder da imagem e usava sua peruca com orgulho para reafirmar sua posição como o monarca mais poderoso da Europa. Se ele usava, todos os seus cortesãos igualmente o faziam. Isso fez com que as perucas se espalhassem por toda a aristocracia. Não apenas na França, mas em diversas cortes europeias. Com o tempo, a peruca deixou de ser uma necessidade prática e se tornou um verdadeiro código de status social. A altura, o volume e o formato da peruca diziam muito sobre a posição de quem a usava na hierarquia social. Perucas extremamente grandes eram reservadas para os mais poderosos, como os nobres de alta linhagem e até mesmo os reis, enquanto aqueles de classe inferior usavam versões mais simples e discretas. Mas o mais impressionante é que, mesmo com toda a sofisticação, as perucas não estavam livres de complicações. Além do peso considerável que elas adicionavam à cabeça, as perucas também se tornaram um caldo de cultivo para parasitas, como piolhos e pulgas, algo que os nobres simplesmente aceitavam como parte do pacote. Essa relação entre peruca e poder era mais do que estética. Era uma declaração visual de quem estava no topo da cadeia social. Ao caminhar pela corte, a cabeça inclinada devido ao peso das perucas não era apenas um sinal de vaidade, mas também de subordinação à sociedade que valorizava as aparências em detrimento do conforto pessoal. A luta para se manter firme com uma peruca monstruosa era um reflexo claro das pressões sociais da época, onde a aparência física era muitas vezes mais importante do que o bem-estar real.
A peruca não era apenas um acessório. Era um reflexo das complexas dinâmicas de poder que regiam a sociedade do século XVIII. Mas como essa busca por poder, através de um acessório tão peculiar, se espalhou por toda a Europa? Para responder a isso, precisamos entender como as perucas se tornaram parte de um fenômeno cultural maior, influenciado por questões de higiene, doenças e, claro, o desejo de se destacar na sociedade. E para compreender totalmente essa transformação, é necessário dar um passo atrás e explorar o processo de construção e manutenção das perucas que dominavam a época. Vamos falar sobre isso agora. Se a peruca foi, em seus primeiros momentos, um recurso necessário para disfarçar uma doença, logo ela se transformou em um símbolo de status e ostentação, evoluindo para algo extremamente complexo e elaborado. Não se tratava apenas de um pedaço de cabelo postiço. Cada peruca era uma verdadeira obra de arte, meticulosamente construída e montada por perruquiers, os mestres cabeleireiros da época. Estes profissionais não eram apenas simples cabeleireiros. Eram verdadeiros engenheiros de cabeças, artistas especializados que criavam estruturas capilares que desafiavam as leis da gravidade e da estética. O processo de criação de uma peruca começava muito antes de o cabelo ser colocado na cabeça do cliente. Tudo começava com a escolha do cabelo, que na maioria das vezes era humano. Era comum que as perucas de alta qualidade fossem feitas a partir do cabelo de mulheres do campo, monjas ou até mesmo jovens que precisavam vender suas mechas para sobreviver. O cabelo ideal era muitas vezes o de tom castanho ou loiro, que vinha das regiões do norte da Itália ou do Reno. Esse cabelo era coletado em mercados rurais, onde se vendiam trançados e mechas em feiras. Cada fio era escolhido a dedo, para garantir que a peruca tivesse um acabamento impecável. O próximo passo no processo era o famoso casquete de peruca, uma estrutura de tecido de linho costurado à mão. A base era feita de linho ou outros tecidos que serviam de suporte para a abundância de fios que seriam trançados e amarrados a ele. Esse casquete era projetado para ser extremamente resistente, de modo que pudesse sustentar todo o peso do cabelo e das camadas adicionais de pó e pomada. Após a base ser construída, o cabelo era cuidadosamente amarrado em mechas, uma por uma, e entrelaçado para criar a forma desejada, para que as perucas ficassem firmes e volumosas, uma combinação de almidão de trigo e arroz, misturado com ingredientes aromáticos como raiz de orris e lavanda. Era usada para o pó que perfumava as cabeças. Esse pó não só deixava a peruca com um cheiro doce, mas também ajudava a manter os parasitas à distância. Não era incomum que, além dos pelos naturais, algumas perucas usassem cabelo de cabra, cavalo e até fios de lã para aumentar o volume e criar a textura desejada. A adição de pomadas e ceras, muitas vezes feitas de gordura animal, era o segredo para moldar a peruca com precisão e garantir que ela mantivesse sua forma ao longo do dia. O que mais impressionava nesse processo era a habilidade e o tempo envolvidos na criação de uma peruca. Um mestre perruquier podia levar horas ou até dias para criar uma peruca de alta qualidade, sendo essa uma tarefa meticulosamente detalhada. Mas para os nobres, esse trabalho valia cada minuto. Quando as perucas finalmente estavam prontas, elas eram entregues aos clientes, que eram imediatamente transformados em figuras imponentes, com cabeças adornadas por estruturas capilares que podiam chegar a tamanhos absurdos. Esse processo não era barato. Na verdade, as perucas de alta qualidade podiam custar o equivalente a vários meses de trabalho de um artesão comum. Portanto, possuir uma peruca de tamanho grandioso e bem feita não era apenas um luxo. Era uma verdadeira demonstração de riqueza. Para os mais poderosos, era impensável aparecer sem sua peruca volumosa e empolvada, já que ela era um símbolo claro de sua posição privilegiada na sociedade.
A peruca não só destacava os ricos dos pobres, mas também separava os nobres dos plebeus, aqueles que podiam pagar por uma peruca de luxo dos que não podiam. E não pense que as dificuldades para manter as perucas limitavam-se ao processo de criação. Após a confecção, havia a constante manutenção. Cada peruca precisava ser cuidadosamente penteada, escovada e polida para garantir que continuasse com a aparência impecável. Além disso, as perucas eram tratadas com pomadas especiais e polvilhadas com o pó perfumado várias vezes ao longo do dia. Esse pó ajudava a manter a aparência fresca e também servia como um disfarce para os odores desagradáveis que se acumulavam durante o uso diário, como o cheiro da gordura da pomada ou do suor da cabeça. Além disso, o pó funcionava como um método de controle para parasitas como piolhos e pulgas, que se proliferavam facilmente devido à falta de higiene da época. Esse nível de cuidado, porém, gerava outro problema: o peso. As perucas, especialmente as mais grandiosas, podiam pesar tanto que a pessoa que as usasse precisava se acostumar a andar com a cabeça inclinada para suportar o peso extra. Não era incomum que, ao andar pela corte ou ao se reunir com outros aristocratas, os nobres estivessem com o pescoço tensionado devido ao peso da peruca. Além disso, com todo o processo de cuidado e manutenção, a vida cotidiana era um desafio para aqueles que estavam presos a essa obsessão com o visual. Porém, não só os poderosos usavam essas estruturas capilares. Em toda a sociedade, as perucas eram um símbolo de status, uma forma de comunicação social. Embora as versões mais simples não tivessem o mesmo impacto visual das grandes perucas, elas ainda eram um indicador importante de que a pessoa que as usava se importava com sua aparência e tinha, ao menos, algum grau de acesso aos luxos da época. Era uma maneira de dizer, ainda que de forma mais sutil: eu sou parte da elite. Essa obsessão pela perfeição capilar não estava restrita apenas à França. Enquanto Luís XIV era o grande impulsionador dessa moda na corte de Versalhes, a Inglaterra e outros países europeus seguiram seu exemplo, e o uso de perucas se espalhou rapidamente por toda a aristocracia. Cada corte de nobreza adotou sua própria variação das perucas, com diferentes estilos, tamanhos e ornamentos, criando uma verdadeira competição de altura, volume e extravagância. No entanto, a verdadeira pergunta que surgia era: por que algo tão visualmente desafiador e pesado tornou-se o padrão de elegância? Essa obsessão pela peruca como símbolo de poder e status nos leva a uma realidade interessante. Como algo que começou com uma simples necessidade de disfarçar um problema de saúde, se transformou em uma arte complexa e uma verdadeira indústria. E enquanto os nobres mantinham suas perucas com carinho e dedicação, havia algo escondido sob essas imponentes estruturas que poucos imaginavam. Um verdadeiro ecossistema de parasitas e odores, um universo subterrâneo que coexistia com a grandiosidade do visual. Apesar de toda a grandiosidade e a ostentação que as perucas do século XVIII representavam, por trás dessa fachada de luxo e refinamento existia um lado sombrio, um ecossistema que poucas pessoas queriam admitir, mas que se tornava inevitável dada a falta de higiene e os cuidados complicados necessários para manter essas estruturas capilares impecáveis. Quando falamos em perucas do século XVIII, não estamos apenas falando de um pedaço de cabelo estilizado. Estamos falando de um ambiente completo que coexistia com parasitas, sujeira e até odores. Esse microcosmo de vida, escondido por trás de camadas de pó perfumado e pomadas gordurosas, era uma realidade com a qual a aristocracia tinha que lidar. Embora muitas vezes preferisse ignorar, imagine por um momento que você está usando uma peruca de tamanho monumental, coberta por camadas de pó de almidão e perfumada com lavanda e raízes de orris. Você se sente como um nobre,
possuindo o poder da aparência e a confiança que vem com a exibição dessa riqueza. Mas o que você não vê, e que muitos preferiam ignorar, é o que está acontecendo por baixo da superfície, sob camadas de cabelo postiço, cera e pó, piolhos, pulgas e até ratos. Essa era a realidade incômoda que estava escondida no interior dessas perucas luxuosas. Na época, a higiene pessoal era um luxo distante para a maioria das pessoas. Os banhos eram esporádicos e, quando tomados, muitas vezes não eram suficientes para garantir a limpeza adequada. Isso era especialmente verdadeiro entre os nobres, que estavam mais preocupados com a aparência do que com a saúde. A calvície, que havia se tornado uma preocupação comum devido à sífilis, foi uma das razões para o surgimento das perucas. No entanto, a questão não era apenas cobrir a falta de cabelo, mas também esconder os sinais visíveis de parasitas, como piolhos e pulgas, que eram um problema comum na época para a ausência de banhos regulares e a falta de alternativas eficientes para controlar esses parasitas. Criaram um terreno fértil para a proliferação de insetos no interior das perucas. As pomadas gordurosas, o calor excessivo e a falta de ventilação eram o ambiente ideal para que piolhos, pulgas e até ratos se instalassem nas cabeças dos aristocratas. Para os perruquiers, a tarefa de manter as perucas limpas e livres de parasitas era um desafio constante. Não era raro que as perucas, após um longo período de uso, precisassem ser reformadas ou até mesmo substituídas por completo, pois os parasitas se tornavam uma ameaça real à saúde. Essa realidade parecia, no entanto, ser ignorada ou minimizada por aqueles que usavam as perucas, focados mais na aparência do que na saúde. O pó de almidão que cobria as perucas tinha um papel fundamental em esconder a sujeira e, em certa medida, também ajudava a disfarçar o mau cheiro que vinha com os parasitas e o suor acumulado. No entanto, o pó não fazia muito para resolver o problema dos insetos. Na verdade, ele apenas agravava a situação, criando um ambiente ainda mais propenso ao crescimento de bactérias e parasitas. Os piolhos e pulgas eram muitas vezes tratados com pomadas e outros remédios que não eram muito eficazes, já que a única maneira real de evitar esses problemas seria banhar-se com mais frequência, algo que não estava na cultura da época. Para os nobres, a imagem era mais importante do que o bem-estar. E as perucas, por mais que escondessem imperfeições externas, eram um reflexo da hipocrisia de uma sociedade obcecada pela aparência. A solução que muitos aristocratas encontraram para lidar com esses parasitas não era exatamente elegante. Usavam-se peines finos e sofisticados para retirar os piolhos e as pulgas das perucas. E existiam até varinhas especiais que permitiam coçar a cabeça sem desarranjar o penteado. Esses utensílios eram parte essencial do kit de cuidados com a peruca, e muitos cortesãos passavam boa parte do seu tempo tentando manter a aparência perfeita enquanto lidavam com esses problemas invisíveis. É uma ironia trágica. A busca pela perfeição capilar e a manutenção de uma imagem impecável eram, na verdade, os maiores desafios que enfrentavam. As perucas não eram apenas acessórios de status. Eram pequenos mundos vivos, cheios de parasitas, odores e até sujeira escondida. Além disso, as perucas também sofriam com o impacto do clima. O calor dos dias de verão fazia com que a pomada derretesse, deixando um cheiro desagradável que, embora fosse mascarado pelo perfume do pó, nunca desaparecia completamente. Esse cheiro, muitas vezes comparado ao de panificação antiga ou de gordura rançosa, era o preço que os nobres tinham que pagar para manter sua aparência intocada. E apesar de todas as camadas de pó perfumado e pomadas, o desconforto era real. Imagine ficar com um peso considerável na cabeça por horas, com o calor e a gordura acumulada, além de lidar com a constante presença de parasitas e o odor. Isso, no entanto, fazia parte do código de status social,
que exigia que a aparência fosse preservada acima de tudo. Mas o que mais intrigava sobre essas perucas não era apenas o ecossistema de parasitas que elas abrigavam, mas o fato de que, em uma época onde a higiene era tão precária, a preocupação com a aparência externa se sobrepunha completamente à saúde. Perucas elaboradas não eram apenas uma questão de estilo ou vaidade, mas uma manifestação física de uma sociedade que colocava as aparências acima da substância. E o mais curioso é que, apesar de todos esses problemas e do desconforto envolvido, as perucas continuaram sendo um símbolo de prestígio até os finais do século XVIII. A obsessão com elas estava longe de ser um modismo passageiro. Era um reflexo de uma cultura inteira que vivia em torno da imagem e do poder. Agora, vamos dar um passo atrás e entender um pouco mais sobre como essas perucas eram feitas e os processos por trás dessa indústria que alimentava a moda da época. Vamos descobrir como a produção dessas peças complexas se relacionava diretamente com a economia da época, com os altos custos que as acompanham, e como o processo de criação e manutenção das perucas se encaixava na estrutura social da época. As perucas do século XVIII não eram apenas acessórios de moda. Eram autênticas obras de arte e símbolos de status, feitas com o máximo cuidado e dedicação por perruquiers altamente especializados. A construção dessas perucas era um processo laborioso e exigia habilidades excepcionais, muito além do simples ato de colocar cabelo sobre uma base. Cada peruca era uma expressão de poder, um reflexo da posição social de quem a usava. E o processo para sua criação envolvia materiais raros, ferramentas refinadas e técnicas complexas. Vamos nos aprofundar em como essas perucas eram feitas e o que elas realmente representavam na sociedade da época. O primeiro passo na criação de uma peruca era a escolha do material adequado. Embora as perucas fossem feitas principalmente de cabelo humano, esse não era o único recurso utilizado. Muitas perucas, especialmente as mais volumosas e impressionantes, também incorporavam cabelo de outros animais, como cabras e cavalos, ou até mesmo fios de lã. O cabelo humano era, claro, o mais valorizado, especialmente o cabelo loiro ou castanho, proveniente de regiões como o norte da Itália e a Alemanha. A razão para a escolha do cabelo humano era simples. Ele era mais durável, mais maleável e, ao ser tratado corretamente, poderia ser moldado para criar os estilos complexos que as perucas exigiam. Uma vez que o cabelo era adquirido, o perruquier começava o trabalho de preparar as mechas e trançá-las em uma base de linho ou outro tecido resistente. O processo de trançar cada fio exigia paciência e precisão, pois as perucas precisavam ser estruturadas de maneira a manter sua forma, não importando o peso ou as condições ambientais. Para garantir que a peruca tivesse volume e não perdesse a forma, as mechas de cabelo eram amarradas de maneira meticulosa, e a base de tecido, chamada de casquete, era construída de forma robusta, mas ao mesmo tempo confortável para quem a usaria. A construção da peruca exigia não só habilidade, mas também tempo. Para uma peruca de qualidade, o processo podia levar dias ou até semanas, dependendo da complexidade e do tamanho do modelo escolhido. A peruca precisava ser elaborada para garantir que o cabelo ficasse volumoso, mas sem perder a flexibilidade necessária para o movimento. As perucas mais simples eram compostas por camadas de cabelo que cobriam a base, mas as mais imponentes eram verdadeiros castelos de fios, com volumes e curvas que se elevavam ao ponto de parecerem desafiar a gravidade. O seguinte passo no processo de fabricação era a aplicação das pomadas e ceras, que não só ajudavam a moldar os fios de cabelo, mas também eram essenciais para garantir a estabilidade da peruca ao longo do dia. Essas pomadas eram feitas de gordura animal, e o propósito delas não era apenas manter o cabelo no lugar, mas também dar um acabamento brilhante e polido à peruca.
Para garantir que a peruca se mantivesse fixa na cabeça e não se movesse com os gestos ou os ventos, muitas vezes usava-se um sistema de presilhas e cordas que permitiam que a peça ficasse firmemente ancorada. Essa era uma prática vital para evitar que o peso da peruca causasse desconforto ou até mesmo desequilibrasse quem a usava. A aplicação de pó perfumado era outro aspecto, essencial na confecção e manutenção das perucas. O pó, geralmente feito a partir de almidão de trigo ou arroz, era utilizado para dar uma textura macia ao cabelo, ao mesmo tempo em que ajudava a limpar a peruca e a manter o aroma doce e fresco. O almidão, em particular, também tinha a função de absorver a gordura natural do couro cabeludo e da pomada aplicada, mas, em muitos casos, também era usado para combater a proliferação de parasitas, como piolhos e pulgas. O pó era essencialmente uma forma de maquiagem para o cabelo. O tipo de maquiagem que não só mascarava o desgaste e a sujeira, mas também dava um ar de elegância e frescor. Apesar de todos os cuidados tomados, a grande quantidade de pó aplicada nas perucas tornou-se um dos aspectos mais característicos dessa moda. Embora as perucas pudessem ser feitas de cabelo humano de alta qualidade, o excesso de pó fazia com que, eventualmente, a peça adquirisse um cheiro doce, mas também rançoso. E não era só o pó que contribuiu para esse cheiro. A mistura de pomadas e ceras animalistas, junto com o calor da cabeça, coberta pela peruca, também criava um ambiente propício para a acumulação de odores. Mas para os cortesãos da época, o cheiro era apenas uma consequência menor comparado ao prestígio de se ter uma peruca perfeita e imponente. O ponto culminante da produção da peruca era sua decoração final. As perucas de mais alto luxo eram adornadas com detalhes como plumas, flores frescas, pequenas esculturas de papel ou metal e até miniaturas de cenas da vida cotidiana, como navios ou paisagens. Alguns estilos mais extravagantes chegavam a incorporar réplicas de barcos, pássaros e até cenas marinhas em miniatura no topo das perucas. Essas decorações não eram apenas acessórios, eram parte integrante do status do usuário. Elas indicavam riqueza, criatividade e, muitas vezes, o gosto pessoal do nobre. No entanto, essas adições também aumentavam ainda mais o peso e a complexidade da peruca. As perucas mais simples, por outro lado, eram feitas para ser funcionais e práticas. Elas eram mais curtas, com menos volume, e eram usadas por membros da classe média ou pelos que precisavam de algo mais simples e menos extravagante. Embora ainda fossem marcadas pelo pó perfumado e pela pomada, essas perucas não carregavam a mesma carga de ostentação que as mais elaboradas. Elas eram práticas, mas ainda assim representavam a elite, mesmo que em uma forma mais comedida. O custo de uma peruca de alta qualidade no século XVIII podia ser astronômico, chegando a equivaler ao salário de vários meses de um trabalhador comum. Isso fazia com que o uso dessas perucas fosse um privilégio para apenas uma minoria da população. Para os mais ricos, a peruca era não só um sinal de status, mas também uma forma de sublinhar sua posição na hierarquia social, enquanto aqueles de classe inferior, muitas vezes, se viam impossibilitados de acessar essa moda. O trabalho especializado dos perruquiers, o custo elevado dos materiais e a mão de obra dedicada eram fatores que tornavam esse acessório de luxo algo digno de um prestígio inacessível. Agora, que compreendemos melhor como as perucas eram feitas e o quanto o processo era complexo e caro, é interessante notar que, por trás de toda essa ostentação, havia uma verdadeira indústria em expansão. A produção de perucas era uma engrenagem crucial da economia da época, movimentando grandes quantias de dinheiro, envolvendo mercados e feiras para a venda do cabelo e dos materiais necessários. E como toda indústria, as perucas também estavam sujeitas a impostos e regulamentações. Vamos explorar mais sobre o impacto econômico e social dessas perucas e como as mudanças políticas afetaram sua popularidade.
Como toda grande moda, a era das perucas chegou a um ponto em que, além de ser uma questão de estética e status, também se tornou uma questão econômica e política. Nos últimos anos do século XVIII, as perucas, que antes eram o auge da sofisticação e do poder, começaram a perder seu valor simbólico, à medida que a sociedade passava por uma série de transformações políticas e sociais. O que começou como uma tendência de classe alta se tornou em um cenário de crise econômica e revoluções, um alvo de críticas e, eventualmente, de medidas fiscais que contribuíram para o seu declínio. O primeiro grande golpe contra a ostentação das perucas veio na Inglaterra, em 1795, com a introdução do Hair Powder Tax. Esse imposto tinha como objetivo arrecadar dinheiro para o governo, mas também refletia um crescente desconforto social com os excessos da aristocracia. O imposto obrigava os cidadãos que usassem pó para manter suas perucas a pagarem uma taxa anual de uma guinéia, cerca de uma semana de trabalho para muitas pessoas. Esse imposto, que visava taxar o luxo das perucas empoadas, teve um impacto imediato. Para muitas pessoas, pagar esse imposto era um gasto desnecessário, e isso gerou um movimento em direção ao uso de cabelo natural, mais simples e acessível. A decisão de taxar o pó de peruca é emblemática de como os padrões de classe e o luxo foram vistos de forma cada vez mais negativa à medida que as condições sociais e econômicas da época se tornavam mais apertadas. O uso de perucas, que já havia sido uma forma de ostentação, tornou-se um símbolo de excessos que não podiam ser mantidos em tempos de escassez. Ao mesmo tempo, a Revolução Francesa estava em pleno andamento e o papel das perucas na sociedade estava prestes a mudar dramaticamente. Em meio à fome, à miséria e ao desespero da população, a imagem de um nobre com uma peruca alta, coberta de pó, foi vista como uma afronta. As perucas, que antes eram símbolos de poder e riqueza, passaram a ser associadas à decadência e à desigualdade. Na França, essa mudança de perspectiva foi mais radical. Durante a Revolução, a ideia de ostentar de forma visível a riqueza e o poder dos antigos regimes foi cada vez mais rejeitada. A Revolução não apenas derrubou monarcas, mas também destruiu simbolicamente a ideia de classe superior associada ao luxo. Perucas, que representavam status e prestígio, agora simbolizavam os excessos da nobreza e foram progressivamente abandonadas. Além disso, a falta de recursos e a crescente escassez de alimentos em muitas partes da Europa tornaram o luxo e a ostentação mais ofensivos do que nunca. As perucas, como símbolo de opulência, tornaram-se obsoletas em um momento de grande crise social. Em 1789, quando a Revolução Francesa começou, a aristocracia viu a queda do que eram os pilares de sua autoridade e privilégio. O uso de perucas se tornou um alvo de sátiras e críticas. Uma das maiores ironias dessa mudança foi como no final do século XVIII, o que antes era uma característica fundamental da nobreza se tornou um símbolo do antigo regime, e assim um alvo de escárnio e zombarias. As perucas e o pó que as acompanhava foram abandonados, não apenas devido à Revolução Social, mas por um cansaço crescente com as convenções rígidas e excessivas da classe aristocrática. Mesmo com o declínio das perucas durante esse período, uma parte delas sobreviveu de maneira mais discreta. Não demorou muito para que a sociedade começasse a adotar estilos mais simples e mais adequados ao novo clima social e político. Isso não significava que a peruca desapareceu por completo. Pelo contrário, ela permaneceu em algumas esferas, mas passou a ser vista de uma forma diferente. Em tribunais, por exemplo, a peruca foi mantida como um símbolo de autoridade e tradição. No entanto, seu brilho como símbolo de poder e glamour foi irremediavelmente apagado. A era das perucas ricas e ornamentadas, que dominaram as cortes e as ruas da Europa durante o século XVIII, chegou ao fim, levando consigo a opulência de um mundo antigo.
Com a queda de um sistema que valorizava a ostentação excessiva e o luxo visível, as perucas foram forçadas a se adaptar a um novo mundo em que o prestígio já não dependia do exagero visual, mas da sobriedade e da moderação. Embora a peruca continuasse a ser usada em algumas ocasiões formais, seu impacto cultural, como símbolo de status e poder, foi irremediavelmente reduzido. Agora vamos analisar como essa mudança não só afetou as perucas, mas também a imagem do poder que antes elas representavam. A transição de um símbolo de respeito a um alvo de zombaria é o próximo passo nesta jornada. À medida que a sociedade se distanciava das excessivas ostentações do antigo regime, as perucas, que antes eram sinônimo de riqueza, poder e autoridade, começaram a ser vistas de uma maneira completamente diferente. O luxo que antes caracterizava a nobreza se tornou, no contexto das revoluções e das novas visões de igualdade social, uma forma de zombaria. O que antes era uma marca de prestígio, de status e de respeito, agora se tornava alvo de piadas e críticas. E talvez nada ilustre melhor essa transformação do que a Revolução Francesa, que não só derrubou monarcas e sistemas de governo, mas também expôs a hipocrisia de uma classe que, em tempos de fome e miséria, ainda se permitia usar perucas altíssimas, pesadas e absurdamente decoradas. Na França revolucionária, as perucas se tornaram um símbolo de tudo o que o povo estava combatendo: a aristocracia, o excesso, a desigualdade. A imagem de uma pessoa com uma peruca ostentosa não representava mais poder, mas sim uma ostentação ridícula diante das dificuldades da população. A nobreza, que durante o antigo regime desfrutava do luxo e da pompa, agora se via despojada desses símbolos de status. Ao longo do século XVIII, as perucas se tornaram progressivamente alvo de sátiras. Artistas e caricaturistas como James Gillray e George Rowlandson começaram a criar ilustrações e gravuras que zombavam das perucas imponentes e da aparência exagerada da aristocracia. As perucas, antes uma marca de prestígio, se tornaram caricaturas de si mesmas. Os cartunistas da época não perderam a oportunidade de tirar sarro da aristocracia. Eles retratavam a classe alta como figuras ridículas, com cabeças desmesuradamente grandes, envoltas em perucas que chegavam a alturas absurdas. Esses desenhos não eram apenas uma forma de humor, mas uma crítica direta à nobreza, que continuava a exibir sua riqueza em tempos de crise. As perucas, que outrora eram associadas ao glamour e à imponência, agora eram vistas como símbolos de um mundo em decadência, uma caricatura de si mesmas. A Revolução, em seu processo de erradicação de tudo o que lembrava a antiga aristocracia, também reconfigurou a relação da sociedade com a estética. As grandes perucas, com seu volume e exagero, passaram a ser vistas como um sinal de alienação e desconexão da realidade da população. Já não se tratava mais de uma forma de exibir riqueza, mas de um insulto público, uma exibição de opulência em uma sociedade que clamava por mudanças profundas. Além disso, a relação entre a peruca e a nova classe média ou revolucionária se transformou ainda mais. No final do século XVIII e início do XIX, enquanto a classe baixa e os trabalhadores estavam se levantando contra os privilégios dos aristocratas, as perucas começaram a desaparecer das ruas comuns. Aqueles que ainda as usavam eram vistos como antiquados, excessivos, quase patéticos. Em sua busca por uma nova identidade e uma nova ordem social, os revolucionários viam as perucas como símbolos de um sistema ultrapassado, repleto de extravagância e excessos. De fato, o período pós-revolucionário trouxe consigo uma nova estética, mais sóbria, mais prática. As roupas simples, os cortes mais modestos e os cabelos naturais voltaram à moda.
Para os homens, particularmente, o uso de perucas caiu em desuso, sendo substituído por cortes de cabelo mais curtos, mais diretos e muito mais funcionais. As perucas, que antes eram usadas para marcar poder e prestígio, passaram a ser associadas a um regime que foi derrubado e descreditado, mas, enquanto as perucas caíam em desgraça entre os cidadãos comuns, elas ainda mantiveram algum resquício de prestígio em certos círculos. A aristocracia, por mais que diminuída, ainda tentava manter a tradição em eventos formais e cerimônias. No entanto, o uso das perucas passou a ser muito mais restrito, e sua presença em público ficou cada vez mais rara. As perucas se tornaram exclusivas de determinadas cerimônias, como tribunais, onde magistrados e juízes continuaram a usar versões menores e mais moderadas, como parte de sua vestimenta formal. Nas cortes, a peruca foi sendo substituída por estilos mais contidos, e o cabelo natural tornou-se mais aceitável. Isso não significava, no entanto, que o legado das perucas fosse completamente apagado. Elas ainda estavam presentes em representações teatrais e em representações artísticas de certos períodos históricos, onde seu simbolismo de poder e prestígio era mantido de forma deliberada, embora agora carregando consigo um toque de ironia e distanciamento. Nos palcos, a peruca continuou a ser um recurso visual poderoso, capaz de evocar uma era de excessos e teatralidade. Mas fora desses espaços, elas haviam perdido sua função original como símbolo de riqueza e autoridade. Ao longo do tempo, o uso de perucas foi se tornando cada vez mais relacionado a um passado distante, algo a ser observado com um misto de nostalgia e zombaria. Embora houvesse uma resistência em aceitar as perucas como símbolos antiquados de um passado aristocrático, elas se tornaram peças de museu, um reflexo de um período que estava sendo gradualmente esquecido. No entanto, o que é fascinante sobre as perucas do século XVIII é como elas conseguiram ressoar na cultura popular até os dias de hoje. Elas são frequentemente usadas em filmes, peças teatrais e em representações históricas para evocar o senso de um passado extravagante e, muitas vezes, ridículo. Essa transição de símbolo de poder para objeto de zombaria é um exemplo claro de como a moda, assim como a sociedade, está em constante evolução. O que antes era associado a um domínio absoluto e a maior expressão de riqueza se tornou uma caricatura do excesso. As perucas do século XVIII representam a mudança de um sistema que valorizava a ostentação para outro que rejeitava os excessos e procurava símbolos de sobriedade e simplicidade. Agora, vamos dar um passo atrás e refletir sobre como as perucas sobreviveram à sua queda em popularidade. De um símbolo de poder a um objeto de escárnio, o legado das perucas continua, mas de uma maneira muito diferente. No próximo tópico, vamos explorar como elas ainda sobrevivem, mas agora como um resquício de tradição e como sua imagem permanece viva nas artes e nas cerimônias formais até os dias de hoje. Apesar do declínio das perucas como símbolo de poder e status no final do século XVIII, sua presença na cultura e na sociedade não desapareceu completamente. O que aconteceu foi que, à medida que a moda das perucas se tornava um relicário do passado, seu legado encontrou um novo lugar em esferas mais formais, nas quais sua presença ainda evocava uma sensação de tradição e autoridade. Em vez de desaparecer, as perucas foram transformadas e adaptadas, passando a ser usadas em contextos específicos, como tribunais, cerimônias acadêmicas e até mesmo no teatro. O que antes era uma exibição de ostentação e riqueza, tornou-se um símbolo de tradição, reverência à história e formalidade. Durante o século XIX, especialmente na Inglaterra, as perucas continuaram a ser usadas por juízes e advogados em tribunais. Este uso das perucas, contudo, foi reduzido à sua forma mais simples e discreta, longe dos exageros ornamentais do século XVIII. As versões mais curtas e sóbrias, em tons de branco e cinza,
Eram vistas como um emblema de autoridade judicial e profissionalismo, mantendo uma aparência austera e respeitável. Esse uso continuado das perucas em tribunais britânicos ajudou a preservar uma conexão simbólica com o passado, embora de maneira bastante moderada. A peruca, nesse contexto, deixou de ser um sinal de status pessoal e passou a ser uma representação institucional de poder, em que sua função era preservar a autoridade das cortes e dos profissionais da lei. Além dos tribunais, as perucas também sobreviveram nas cerimônias acadêmicas, especialmente nas universidades de prestígio, como Oxford e Cambridge. Nesses contextos, as perucas eram usadas durante cerimônias de formatura e outras ocasiões formais, associadas ao caráter solene da educação e à tradição das instituições. O fato de que as perucas, agora mais simples e discretas, ainda estivessem presentes nesses momentos, mostrava como elas haviam sido transformadas de um símbolo de excessos e riqueza para um item de reverência e respeito pelas instituições e pela história. As perucas, nesse novo contexto, eram vestígios de uma época que, embora tenha sido deixada para trás, ainda continuava a exercer uma certa influência nas práticas sociais formais. E no teatro, o uso das perucas manteve-se relevante. Os atores de ópera, teatro e mesmo filmes históricos ainda usavam perucas como parte de seu figurino para representar épocas passadas. As perucas, especialmente as maiores e mais ornamentadas, continuam sendo uma ferramenta visual eficaz para capturar o espírito de uma era em que a moda era símbolo de poder. No palco, as perucas não apenas representam os excessos da nobreza, mas também servem como metáforas visuais para a transformação da sociedade e da política. Elas são usadas para evocar personagens históricos, realeza ou figuras com grande poder social, sempre com um toque de ironia, pois o público moderno reconhece que, embora essas figuras estejam no palco ou no cenário, elas não representam mais a realidade de nossa sociedade. Entretanto, é interessante observar como as perucas, com o passar do tempo, foram sendo associadas de forma irônica a um tipo de paródia do poder. O legado das perucas do século XVIII foi em grande parte preservado, mas o contexto em que elas são usadas hoje é muito diferente do contexto em que foram originalmente criadas. Elas passaram de símbolos de opulência para emblemas de tradição e respeito, mas também carregam consigo uma certa carga de humor e irreverência. Isso fica claro em várias representações culturais, onde as perucas são muitas vezes vistas como algo antiquado ou ridículo, uma maneira de representar os excessos de um passado distante. A sociedade moderna, ao olhar para as perucas do século XVIII, tende a rir da exagerada busca por status e poder que essas estruturas capilares simbolizavam. Mas, ao mesmo tempo, elas também evocam uma certa nostalgia e fascínio por um tempo em que a aparência e os símbolos visuais de poder eram tão vitais para as dinâmicas sociais. As perucas, com seus volumes vertiginosos e suas camadas de pomada e pó, representam uma época em que a vaidade e o status estavam intimamente ligados e em que até mesmo a cabeça era um campo de batalha para a demonstração de poder. Em um nível mais profundo, as perucas nos lembram de como a moda e o poder sempre estiveram entrelaçados. O que usamos, o que vestimos e, especialmente, o que colocamos sobre nossas cabeças sempre teve um impacto significativo sobre a maneira como somos percebidos e como nos percebemos. As perucas, com sua excentricidade e seus excessos, foram um reflexo das normas sociais da época. Elas mostravam que, embora as normas possam mudar, o desejo humano de se destacar e de afirmar poder e status continua sendo uma constante, mesmo que no futuro olhemos para essas mesmas normas com um sorriso irônico. Mas não podemos deixar de notar que, mesmo após a queda das perucas como ícones de status, seu legado persiste.
Elas ainda são usadas em contextos formais, representando uma espécie de respeito pelas tradições do passado, por mais que isso possa parecer antiquado ou ridículo para as gerações atuais. E ao contrário do que se pode pensar, o simbolismo das perucas não desapareceu completamente. Em vez disso, ele foi transformado e reinterpretado. O que antes era uma simples expressão de poder e riqueza se tornou um sinal de respeito pela história e pela cultura. As perucas, como legado de um tempo de excessos, continuam a nos contar uma história de como a sociedade se moldou e se transformou ao longo dos séculos. E, mais curioso ainda, as perucas se tornaram uma metáfora para a nossa própria sociedade. A busca por status, poder e distinção, embora mais sutil nos dias de hoje, ainda existe e de várias formas. O que estamos usando agora, em termos de roupas, estilos e símbolos, pode, de certa forma, ser comparado àquelas perucas imponentes de outrora. No futuro, talvez nossas próprias escolhas de moda e identidade também se tornem objeto de ironia e reflexão, à medida que a sociedade evolui e novas normas e valores surgem. Agora, ao refletirmos sobre o impacto das perucas no imaginário coletivo e seu lugar na história, podemos concluir que, embora a moda das perucas tenha chegado ao fim, ela ainda vive, de maneira sutil e transformada, nas tradições, na cultura popular e nas práticas formais. O legado das perucas do século XVIII nos lembra de como, através da moda, a sociedade sempre tenta definir o que é poder, o que é respeitável e, acima de tudo, o que é digno de ser lembrado.